Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Passando aqui também mais uma vez para deixar mais uma reflexão, amém? Um pouco mais breve, até porque a anterior eu acabei esticando um pouquinho mais, mas enfim, espero que você tenha sido fortalecido, edificado, amém? Hoje eu quero refletir com você no texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 41, amém? Mas vamos orar, como de costume, amém? Antes de nós lermos o texto. Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, muito obrigado pelo privilégio de poder, Senhor, ó Deus, ter a tua palavra como nossa referência, ter a tua palavra, ó Deus, para nos instruir, para nos corrigir, para nos exortar, para nos apontar, Senhor, ó Deus, um estilo de vida que agrada a Ti, Pai. Que o Senhor venha falar conosco em nome de Jesus, que o Senhor venha alcançar o coração de cada um desses queridos irmãos, para a glória e louvor do Teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Amém. Diz assim o texto, queridos. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso de número 41. Diz assim: Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém. Queridos, esse versículo, ele nos chama a atenção para a nossa necessidade de vigiar e orar. Você reconhece que nós temos essa necessidade? Porque quando se trata da nossa vida espiritual, nós não estamos tão atentos assim, a todo instante vigiando e orando. Existem momentos no dia a dia, até por conta das nossas responsabilidades, que muitas vezes a gente não está nesse espírito de vigilância e de oração constante. Entende? Olha só, vigiar é importante entender que significa estarmos atentos às ciladas de Satanás. Basicamente é isso. Orar é estar ou procurar manter comunhão com Deus, com o nosso Pai. É interessante que eu não sei se você lembra, mas nesse mesmo evangelho de Mateus, lá no capítulo 4, a gente encontra aqui o relato da tentação, onde o Senhor Jesus ele foi tentado, mas também nos é relatado ali como ele venceu, na verdade. E Jesus ele venceu a tentação como, queridos? Com a perseverança na palavra. Por 3 vezes, lembra? Ele vai responder à tentação, pois está escrito, pois está escrito, pois está escrito. Então o Senhor Jesus ele venceu a tentação com perseverança na palavra e também com a sua comunhão, com o seu relacionamento, com a sua intimidade com Deus Pai, de maneira que ele também estava em jejum e oração. Não é verdade? Quando eu e você nos alimentamos da palavra, significa que eu e você estamos nos preparando, nos fortalecendo para não pecar contra o Senhor. Por isso que é importante, queridos, eu e você estarmos constantemente vigiando, orando, meditando. Amém? Lembra das palavras do salmista no Salmo 119, versículo 11? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Que texto precioso. Guardei as tuas palavras no coração para não pecar contra ti. Entende? Então, queridos, quando eu e você nos revestimos de toda a armadura, que a palavra mesmo nos mostra para vencer, como o apóstolo Paulo fala ali na sua carta aos Efésios, capítulo 6, entende? Estamos preparados, equipados para lutar um bom combate, para então não pecar contra Deus. Temos que ser conscientes da nossa natureza. A nossa natureza ela é pecaminosa, entende? Então é por isso que é importante essas palavras do Senhor Jesus. Disse o Senhor Jesus: vigiem e orem, vigiai e orai. Entende? Por quê? Por que, queridos, que o Senhor Jesus nos instrui dessa maneira? Lembra ainda do Salmo 103, versículo 14? Diz assim: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Não é interessante quando aqui o próprio versículo o Senhor Jesus vai dizer: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É uma advertência, é um alerta, na verdade. Entende, queridos? Então, contudo,
veja só, Deus, Ele nos deu um espírito forte. E aí nós precisamos lembrar do que Paulo vai dizer para Timóteo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, moderação. Como Deus é precioso, como Deus sabe, né, nos preparar, nos alertar, queridos. Precisamos guardar essas palavras do Senhor Jesus no nosso coração como tesouro e viver ela dia a dia. Sabe por quê? Porque precisamos lembrar que existe em nós uma luta interna. Existe dentro de nós uma luta interna que é constante. Paulo vai dizer, né, na sua carta aos Gálatas, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façam o que porventura seja o seu querer. Entende? Então, queridos, eu e você precisamos reconhecer então que no dia da tentação é o Senhor que vai nos ajudar, se nós alimentarmos o Espírito de Deus que habita em nós, se nós nos alimentarmos com a palavra de Deus, se nós nos fortalecermos no Senhor. Entende? Paulo ainda na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, vai dizer assim: não sobreveio tentação que não fosse comum aos homens, ou que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vem a provisão do Senhor, o livramento, de sorte, de maneira que a gente possa suportar. A palavra de Deus é tremenda, não é? Porque ela já vai nos ajudando a enxergar o quadro que eu e você vivemos como humanos, porém que tem o Espírito de Deus em nós. Entendeu? Precisamos nos lembrar que a nossa carne é fraca, que a nossa carne é limitada, que a nossa carne ela nos engana. Entende? Tiago vai dizer, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Entende? Mas a tentação, queridos, quando sofremos ela, quando passamos por ela, quando somos tentados e vencemos como o Senhor Jesus venceu, quando o Senhor Jesus suportou, passou por elas, o prêmio é uma bênção. Lembra o que aconteceu depois que o Senhor Jesus venceu a tentação? A palavra vai dizer que os anjos foram servir. Assim, queridos, eu quero fazer um paralelo. Assim será comigo, com você. Quanto mais eu e você vencermos as tentações, quanto mais eu e você resistirmos àquilo que o diabo muitas vezes faz para nos tentar, para nos desviar, mais estaremos garantindo a coroa da vida, mais estaremos garantindo a bênção, a recompensa do Senhor lá no céu. Amém? Tiago ele vai dizer ainda assim, olha só, capítulo 1, versículo 12: feliz o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Oh, queridos, é uma bênção, não é? Você entender que você, quando suporta com perseverança a provação, quando você passa pela tentação, quando você vence, quando você recebe o carimbo o selo de aprovado, entenda, você está ali, já com as mãos na coroa, já com as mãos na bênção que o Senhor tem preparado para nós. Entende? Então, para concluir, eu quero dizer o seguinte: precisamos estar alertas, vigilantes, sóbrios, mantendo a nossa comunhão com Deus. Entende? Para que eu e você não venhamos entrar em tentação, para que eu e você não venhamos cair em tentação. Mas eu também quero concluir essa reflexão dizendo para você o seguinte: mas se eu e você passarmos por ela, porque em algum momento teremos que passar,
precisamos lembrar do exemplo do Senhor Jesus. Precisamos seguir fielmente o exemplo do Senhor Jesus, vigiando e orando, perseverando na palavra, orando, jejuando, mantendo comunhão e intimidade com o Pai. Amém? Com certeza iremos fazer como o Senhor Jesus. Iremos responder à altura cada uma das tentações através da palavra, porque assim diz o Senhor, porque assim diz a palavra de Deus, porque assim está escrito. Amém? Eu quero ler novamente o texto que diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Entende? Quando eu e você caímos em tentação, é porque está faltando em nós mais vigilância e mais oração. Amém? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não podemos confiar na nossa carne, precisamos confiar no Espírito Santo de Deus que habita em nós. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por essa reflexão. Nos ajude, Senhor, a seguir o teu exemplo, mantendo a tua palavra no nosso coração, para que possamos vencer a tentação em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Fortaleça cada um desses queridos irmãos para a glória e